Quem não obedece o primeiro dos 10 mandamentos de Deus, na verdade não obedece nenhum. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e não colocar nenhum outro Deus a seu lado é um princípio que o ser humano precisa ter em sua vida. A partir do momento que ele ama uma determinada coisa, um ser humano, o dinheiro, os objetos materiais, a riqueza, as posses, mais do que a Deus, ele está desrespeitando o primeiro mandamento. E não vai cumprir os outros 9. Não vai cumprir o segundo mandamento, vai tomar o nome de Deus em vão, não vai cumprir o terceiro mandamento, não vai guardar o dia do descanso, vai gastar o seu tempo com coisas inúteis, sem parar para pensar e refletir sobre o sentido da vida, não vai respeitar o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, na verdade honrar paternidade e maternidade, porque o quarto mandamento está voltado para os pais, eles é que devem honrar a sua condição de pai e mãe, para que depois possam ser respeitados pelos filhos, porque se os pais não cumprem a paternidade e a maternidade com honra e responsabilidade, não podem ser respeitados pelos filhos. E alguém que não obedece o primeiro mandamento também não cumpre o quinto, porque matará, mesmo que não mate pessoas, mas matará alguém no dia a dia, o esmagando, o soterrando, o oprimindo, roubando suas ideias, seus pensamentos, porque isso é um assassinato também. Alguém que prejudica o semelhante, o toldando, desnecessariamente está assassinando. Ou um pai que obriga o filho a seguir uma carreira apenas por dinheiro, matando a sua vocação, está assassinando o filho espiritualmente. Um pai materialista que ama mais o dinheiro do que Deus tende a matar um filho depois. Na questão dos sonhos que o filho tem, as faculdades espirituais, o dom, a vocação, quantos pais materialistas atropelam os filhos. Isso é um assassinato, um assassinato. E quem não ama a Deus acima de tudo, desrespeita também o sexto mandamento, que diz que não é para cometer adultério. Alguém que não ama a Deus acima de tudo fica adulterando as pessoas. Adultério no sentido do filho que quer casar com uma determinada esposa, mas porque ela não é da mesma classe social, o pai e a mãe gananciosos vão lá e impedem a união. Isso é um adultério. Os pais estão adulterando os filhos desta forma. Ou um filho que recebeu uma boa educação e depois se casa com uma vagabunda, está adulterando o amor que os pais têm pelo filho, toda a preparação e a dedicação que tiveram para com o filho. Então o adultério, ele precisa ser compreendido numa perspectiva ampla. Essa interpretação que estou fazendo aqui dos 10 mandamentos é a partir da obra de Abdrushim, Os 10 Mandamentos de Deus, onde ele traz uma perspectiva completamente diferente do que este engessamento dogmático. Quem não ama Deus acima de todas as coisas também acaba furtando, acaba desobedecendo o 7º mandamento, que diz não roubarás ou não furtarás. Alguém que vai lá e sacaneia alguém, que comete uma corrupção, que rouba o pensamento, uma ideia de alguém, está furtando, está cometendo um roubo. O roubo não é propriamente apenas em dinheiro. A pessoa pode roubar o seu semelhante quando ofende a sua autoestima, quando, digamos assim, menospreza o indivíduo e a sua autoestima baixa. Isso é um furto. Quando alguém humilha
o seu semelhante, ele o está roubando na sua autoestima, na sua autoconfiança. Então, o roubar do 7º mandamento precisa ser compreendido numa perspectiva ampla. A mesma coisa o 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho, não fazer um falso testemunho. O que é isso? É destruir a reputação do semelhante, é inventar uma mentira. Alguém poderia dizer, eu não faço isso, mas daí o camarada é um baita de um fofoqueiro. Os fofoqueiros vivem fazendo falsos testemunhos, levantando falsos testemunhos, espalhando falsos testemunhos. Os fofoqueiros estão mais preocupados com a vida alheia do que a própria vida. E alguém que é um fofoqueiro, ele não obedece o 1º mandamento, porque se obedecesse o 1º mandamento, não estaria desobedecendo o 8º mandamento. O 9º mandamento diz para não cobiçar a mulher do próximo. O ser humano vive cobiçando tudo, o ser humano nunca está contente com o que tem. O ser humano vai além dos limites. E por quê? Porque não ama a Deus acima de todas as coisas. Quem não tem um amor verdadeiro por Deus dentro de si, em seu coração, quem não se alimenta com este amor por Deus, vai precisar ter relações imundas com mulheres ou com homens, vai cobiçar a mulher do outro, seja a esposa, seja a filha, seja alguém do trabalho. Então este mandamento também precisa ser compreendido numa perspectiva ampla. E o 10º mandamento, que diz para não cobiçar as coisas alheias, o gado, as terras, etc. e tal, o ser humano materialista nunca está contente com o que tem. Quem não tem um amor verdadeiro a Deus e por Deus dentro de si, será uma criatura instável, insegura nesta vida, que não se preenche com coisas saudáveis, porque o que preenche e alimenta o ser humano verdadeiramente são as irradiações espirituais, são as energias espirituais, o pão espiritual que o Criador distribui para as suas criaturas constantemente através de suas irradiações. Cristo já disse há 2000 anos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. A palavra que provém de Deus é a irradiação. E um ser humano que ama a Deus acima de todas as coisas e não coloca nenhum Deus ao lado do verdadeiro Deus, se alimenta com este pão espiritual, se preenche com este pão espiritual. E depois busca cumprir os demais 9 mandamentos. Quem não cumpre o 1º mandamento, não cumpre os demais mandamentos. Mas quem cumpre o 1º mandamento com todo o seu coração, com a sua convicção, com a intuição, depois automaticamente haverá de cumprir, obedecer e respeitar os outros 9 mandamentos, porque eles são uma sequência do 1º mandamento. É amando a Deus acima de todas as coisas que depois não se toma o seu nome em vão, que depois se guarda o dia do descanso, que depois se honra a paternidade e a maternidade, que depois não se mata, que depois não se comete adultério, que depois não se rouba, que depois não se promove, não se levanta um falso testemunho, que depois não se cobiça a mulher do próximo, que depois não se cobiça as coisas alheias, como terras, gado, etc. e tal. É algo muito simples que poderia ser alcançado de forma simples pelo ser humano, mas como ele se tornou demasiadamente mental, como ele está apenas no cabeção, ele soterrou o seu espírito, o espírito agora está engaiolado, enjaulado dentro do ser humano, sem conseguir captar as irradiações espirituais. Assim, o espírito ele não se manifesta mais na vida deste robô mental. Esta robotização mental é que vai desorganizando a vida, vai pervertendo as coisas,
E assim, de tropeço em tropeço, este ser humano moderno vai arruinando a sua vida, vai se afastando cada vez mais da compreensão de Deus, vai se tornando um estranho para si próprio e para os seus semelhantes. E hoje falar de mandamentos, falar dos 10 mandamentos, é algo antiquado para muitas pessoas. Inúmeros seres humanos modernos, se achando tão superiores, tão cheios de si, vivenciando apenas no ego mental, acreditam que isso é coisa do passado, que o ser humano não precisa de mandamentos, que o ser humano é livre, que o ser humano pode o que ele quiser. Sim, o ser humano pode o que quiser, mas terá que pagar por tudo o que faz, porque existem leis espirituais aqui na obra de Deus. Leis como a lei da reciprocidade, a lei da igual espécie e a lei da gravidade espiritual. Tudo que o ser humano faz, tudo que o ser humano semeia, acaba voltando para ele, automaticamente, queira ele ou não. O ser humano pode fugir para qualquer canto do planeta. As leis espirituais estarão atuando sobre ele. O ser humano pode desencarnar. As leis espirituais continuarão atuando sobre ele, quer ele ou não. É assim. Ou o ser humano reconhece a existência dessas leis espirituais, se harmonizando com elas, harmonizando a sua vida com as leis espirituais, ou do contrário, será realmente um infrator. Porque esta humanidade hoje, esta humanidade moderninha, ela é constituída por infratores espirituais. Pessoas que não sabem por que estão aqui na Terra. Pessoas sem limites, sem autocontrole, sem decência, sem moderação. Pessoas doentes emocionalmente, porque o espírito dentro da maioria desta humanidade dorme. E esta humanidade, as pessoas desta humanidade, essas pessoas estão apenas no cabeção. E o cabeção, sem as orientações do espírito, se torna uma inteligência cega. Do que serve o cérebro se não existe um espírito para comandá-lo, para direcioná-lo, para utilizá-lo como um instrumento? Quando o ser humano usa o cérebro como um instrumento, utilizando o espírito como o fator direcionador, ele faz um uso correto de tudo. É em espírito que o ser humano ama a Deus. Em espírito, o ser humano cumpre o primeiro dos 10 mandamentos de Deus. E depois acaba cumprindo, respeitando e obedecendo os demais mandamentos. É claro que nesta vida existem os deslizes, existem os tropeços. Os seres humanos, eles são fracos, sim, têm suas fraquezas, existem tentações que estão aí, mas com um pouco de boa vontade, de bom senso, vida interior e intuição, você vai superando esses desafios e essas dificuldades ao longo da vida, através do amor verdadeiro a Deus, praticando o primeiro mandamento, não colocando outros deuses ao lado do Criador. Este é o caminho para que se possa viver em paz, em harmonia consigo mesmo e com os demais seres humanos. Enquanto o indivíduo não se harmonizar corretamente, vivenciando e vivendo e experimentando no dia a dia o seu amor por Deus, não poderá viver de forma harmoniosa aqui sobre a terra. E quando falo de amar a Deus, não é o que se prega hoje nas igrejas por aí, porque o que existe ali é apenas amor ao dinheiro. As pessoas usam Deus como uma espécie de gênio da lâmpada para quererem alcançar a prosperidade. Esta é a verdade. O Deus do qual se fala tanto nas igrejas é mais um gênio da lâmpada que deve ser um propiciador da prosperidade, nesta era da doutrina da prosperidade. Ou seja, o suprassumo deste materialismo. Materialismo este que está presente na vida dos levianos, dos incrédulos e também dos religiosos, que querem apenas dinheiro, amam mais o dinheiro do que ao Criador.
Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas é um fato. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!